Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Estamos analisando o caderno 20 com o tema central: normas fundamentais, jurisdição, ação, competência e sujeitos do processo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do direito processual civil para o concurso da Alero. E quando eu digo fundamentos, é no sentido literal mesmo. O material do professor Lessa deixa bem claro que estamos falando, do alicerce de toda a matéria. Se essa base não estiver sólida, não adianta, tentar construir o resto em cima, porque tudo fica meio bambo. Exato. É a fundação do prédio. E o nosso objetivo aqui não é só listar os tijolos e o cimento. É mostrar onde a FGV, que é a construtora dessa prova, costuma deixar umas falhas de propósito, umas armadilhas. A gente vai focar em transformar a teoria em malícia de prova, sabe? Apontando aqueles detalhes que parecem inofensivos, mas que na hora H fazem toda a diferença. Boa. Então a nossa missão hoje é essa: decodificar os princípios que dão a alma ao CPC de 2015, como a primazia do mérito e a cooperação, e vamos descer a fundo em temas que são o dia a dia da advocacia e, claro, figurinhas carimbadas em prova, como se define a competência e o tópico que o material já alerta, que é o campeão da FGV, as regras de honorários de sucumbência. Vamos começar então pelas normas fundamentais que o professor Lessa descreve como o espírito do CPC. O primeiro que salta aos olhos é o princípio da cooperação, lá no artigo 6º. Essa ideia de que o processo não é mais um ringue de luta me parece uma mudança de mentalidade, gigantesca. É uma virada de chave completa. O código anterior tinha uma visão mais adversarial, de combate, né? Agora, a lei diz que todos, autor, réu e principalmente o juiz, estão no mesmo barco. Precisam remar juntos para chegar a uma decisão justa e, importante, em tempo razoável. O juiz deixa de ser aquele espectador passivo e vira um gerente ativo do processo. E como a FGV explora essa ideia de gerente ativo? Porque parece um conceito um pouco abstrato. Ela explora nas consequências práticas. A principal, e a que mais cai, é a vedação à decisão surpresa, do artigo 10. Pense assim, se o juiz coopera, ele não pode tirar uma carta da manga no final do jogo. Ele não pode decidir com base num argumento que ninguém discutiu antes. Mesmo que seja algo que ele, como juiz, é obrigado a conhecer. Tipo uma prescrição. E especialmente nesse caso. Essa é a pegadinha clássica. O juiz percebe de ofício uma questão de ordem pública. No Código Antigo, ele podia simplesmente decidir. Agora não. O artigo 10 obriga ele a parar e dizer: pessoal, tô vendo essa questão aqui. O que vocês têm a dizer? Ele precisa dar a chance das partes se manifestarem. É o dever de consulta. A banca adora criar um cenário em que o juiz decide de ofício sem ouvir as partes e pergunta se a decisão é válida. E a resposta é: não, não é. Entendi. A armadilha é achar que ordem pública é uma carta branca, mas a cooperação impõe um limite. E nessa mesma lógica de um processo mais eficiente, vem a primazia do julgamento de mérito, do artigo 4º. A mensagem aqui é que o processo é uma ferramenta para resolver o problema real e não um labirinto de formalidades. Exatamente. A ideia é salvar o processo sempre que possível. Se falta um documento que pode ser juntado, o juiz não vai mais extinguir de cara. Ele tem o dever de intimar a parte para corrigir o erro. O foco é resolver o mérito. A extinção por vício formal virou a exceção da exceção. E já que a gente está falando de regras que parecem uma coisa, mas são outra, o material alerta sobre a ordem cronológica de julgamento do artigo 112. Muita gente ainda acha que o juiz é obrigado a seguir a fila de processos na prateleira. E essa é a isca perfeita que a FGV joga. A palavra-chave aqui é preferencial, não obrigatória. A regra geral é seguir a fila sim, mas a lista de exceções é enorme. Julgamentos em bloco, decisões urgentes, sentenças de improcedência liminar. A banca troca preferencial por obrigatória e a questão se torna falso. É um detalhe que derruba muita gente. Certo. Então, o processo moderno quer cooperação e foco na solução.
Uma vez que o processo existe, precisamos falar das condições para ele existir. O material destaca duas que sobraram no CPC-15, interesse de agir e legitimidade. Isso. Legitimidade é mais fácil de pegar, né? Você só pode processar ou ser processado se for o titular daquele direito. Já o interesse de agir é um pouco mais técnico. O caderno menciona o tripé: necessidade, utilidade e adequação. Consegue traduzir isso com um exemplo prático? Para ficar mais claro. Claro! Pensa em ir ao médico. A necessidade é a dor. Você precisa do judiciário para resolver seu problema. A utilidade é o remédio. A decisão judicial tem que trazer um benefício real para você. E a adequação é tipo garantir que você está pedindo o remédio certo para a doença certa. A ação que você escolher tem que ser a correta para o seu pedido. Essa analogia do médico deixa tudo muito mais claro. E nesse ponto, o caderno aponta uma mudança fundamental do código antigo para o novo, que a FGV adora, a tal da possibilidade jurídica do pedido. O que aconteceu com ela? Ela foi promovida, digamos assim. Antes, era uma condição da ação. Se o pedido fosse juridicamente impossível, tipo pedir herança de pessoa viva, o juiz extinguia o processo sem analisar o mérito. O CPC-15 mudou isso. Agora, um pedido impossível não é mais uma questão preliminar. Sabe, o juiz vai analisar a fundo e vai dar uma sentença de mérito, julgando o pedido improcedente. Ah, então ele entra na questão... Exato. A análise muda de posso julgar isso para isso que você está pedindo não tem amparo na lei, então seu pedido é improcedente. É sutil, mas muda tudo. Faz todo sentido. Então, com a ação viável, a próxima pergunta é: para qual juiz eu mando isso? E aí entramos na competência, que o caderno descreve como o mapa do juízo. O mapa perfeito. E esse mapa tem duas grandes regiões: a da competência absoluta e a da relativa. A absoluta é por matéria, pessoa ou função. É interesse público, não tem negociação. Causa trabalhista vai para a Justiça do Trabalho e ponto. Já a relativa, geralmente é sobre valor e território. Ela protege o interesse das partes, a conveniência de processar alguém onde mora, por exemplo. E a diferença prática entre elas é o que define o jogo na prova, imagino? Com certeza. A competência absoluta, por ser de interesse público, o juiz pode reconhecer de ofício a qualquer momento. A qualquer momento mesmo. Sim, não importa se o processo está no começo ou quase no fim. Já a relativa, não. Se o réu não alegar a incompetência na contestação, pronto, prorrogou a competência. O juízo que era incompetente passa a ser competente. É o que diz a súmula 33 do STJ. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ah, mas peraí, o direito sempre tem uma exceção, né? Existe algum caso em que o juiz pode se meter de ofício numa incompetência relativa? Existe, e é a exceção que a FGV ama. É o caso da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão. Tipo um contrato de banco. Exato. Se a cláusula for abusiva, dificultando a defesa do consumidor, o juiz pode sim declarar de ofício e mandar o processo para o domicílio do réu. Mas atenção, ele tem que fazer isso antes de mandar citar o réu. Interessante. Isso significa que a competência pode mudar no meio do caminho? Mas qual é a regra geral, o padrão? Existe um momento em que ela é travada? Existe, e essa é uma das regras mais importantes. A perpetuatio jurisdictionis, do artigo 43. A regra é: a competência é definida no momento do registro ou distribuição da ação, e não muda mais. Ela se perpetua, congela. Se o réu se mudar para o outro lado do país no dia seguinte, não importa. O processo continua onde começou. Mas essa regra de congelamento também tem exceções, certo? Tem, mas são raríssimas. São só duas. Se o órgão judiciário for extinto, ou se uma lei posterior alterar a competência absoluta, ou seja, em razão da matéria ou da hierarquia. Qualquer outra mudança, tipo domicílio ou valor da causa depois que a ação começou, é irrelevante. Ok, isso está bem claro. Agora vamos para o que o material do professor Lessa classifica como top 1 da FGV. O tema dos honorários advocatícios, artigo 85. Sem dúvida. É o artigo mais denso e cobrado. Aqui a FGV não alivia.
A primeira regra de ouro é a ordem obrigatória da base de cálculo. Não é uma escolha do juiz. A lei manda seguir uma escadinha. Primeiro, sobre o valor da condenação. Se não tiver condenação, segundo, sobre o proveito econômico. E só em último caso, o terceiro, sobre o valor da causa. A banca adora inverter essa ordem. E o material também fala muito da fixação por equidade, parágrafo 8º. Parece ser um ponto bem sensível. É o epicentro dos problemas. A fixação por equidade, que é quando o juiz define um valor fixo, é uma exceção da exceção. Só pode ser usada quando o valor da causa for, assim, inestimável, irrisório ou muito, muito baixo. A ideia é evitar que o advogado receba uma mixaria. Espera aí. Então a equidade só serve para aumentar os honorários quando o valor da causa é muito baixo? E na situação oposta, se o valor da causa for altíssimo, o juiz pode usar a equidade para reduzir e evitar uma quantia que pareça, sei lá, desproporcional? Essa é a pergunta de R$1 milhão. E a resposta do STJ no tema 1076 foi um sonoro e definitivo não. E isso é fundamental. Muitos juízes viam uma causa milionária e pensavam, 10% disso é muito dinheiro, e usavam a equidade para baixar o valor. O STJ deu um basta. Disse que é vedado usar a equidade para reduzir honorários em causas de valor elevado. Se o valor da causa é alto, o juiz é obrigado a aplicar os percentuais de 10% a 20%, mesmo que o resultado seja uma fortuna. Nossa! A equidade não é um mecanismo para justiça social com o bolso do advogado. E claro, quando a Fazenda Pública perde, tem aquelas faixas escalonadas do parágrafo 3º, que também são obrigatórias. Uau! Isso é muito forte. Entendi por que é um tema tão quente. Vamos tentar solidificar. No material, tem uns casos práticos. Vamos testar. Primeiro cenário. Ação contra a Fazenda Pública, valor altíssimo. O juiz, com pena do cofre público, decide usar a equidade para fixar honorários mais razoáveis. Pode? De jeito nenhum. Esse cenário, que é o da questão 01, é a aplicação direta do tema 1076. A sentença estaria errada, não existe pena do cofre público que autorize descumprir a lei e um precedente obrigatório. O juiz teria que aplicar as faixas de percentuais e ponto final. Perfeito. Segundo cenário, da questão 02. Acidente de trânsito. Minha intuição diria que eu, como vítima, tenho que processar o culpado na cidade onde ele mora. Mas parece que tem outras opções. É isso? É isso mesmo. Só a intuição segue a regra geral. Mas o artigo 53, inciso V, cria uma facilidade para a vítima. Ela pode escolher. É um foro concorrente. Pode ser no local do acidente, no domicílio do réu, ou, a opção mais vantajosa, no seu próprio domicílio. A escolha é da vítima. Muito bom. Agora um tema que sempre gera confusão: litisconsórcio. O caso da questão 06 é ótimo. Uma ação civil pública para anular um concurso. O MP processa só o Estado, mas vários candidatos já foram nomeados. E aí? Aí temos um problema grave. Esse é um caso clássico de litisconsórcio passivo necessário. A decisão de anular o concurso vai atingir diretamente o direito dos empossados. Eles vão perder o cargo. Claro. Portanto, eles precisam obrigatoriamente fazer parte do processo. Precisam ser citados para se defender. Se não forem, a sentença é nula ou, no mínimo, ineficaz para eles. Entendi. A decisão seria manca. E para fechar essa rodada, um ponto que todo mundo pergunta: gratuidade de justiça, da questão 07. Ganhei o benefício, mas perdi a ação. Tô livre de pagar os honorários da outra parte para sempre? Não está. E essa é uma confusão comum. A gratuidade não é um perdão da dívida, é uma suspensão da exigibilidade por 5 anos. A obrigação fica congelada. Se dentro desses 5 anos sua situação financeira melhorar e a outra parte provar isso, ela pode executar a dívida. Se passarem os 5 anos e nada mudar, aí sim a obrigação prescreve. Fantástico! Esses exemplos ajudam a fixar a teoria de uma forma incrível. Agora vamos fazer aquela revisão rápida com os pontos que o professor Lessa destaca no fichamento como inegociáveis. Vamos lá. O resumo de ouro. Primeiro, normas fundamentais. Lembre-se que o processo é cooperativo e o objetivo é resolver o conflito.
Nada de decisão surpresa. Segundo, competência. A relativa pode ser consertada se o réu não reclamar, a absoluta, nunca. E a regra principal é a perpetuatio jurisdictionis. A competência congela no início. Terceiro ponto, campeão de todos. Honorários, artigo 85. A base de cálculo tem uma ordem que não pode ser pulada. Condenação, proveito econômico, valor da causa e, o mais importante, o tema 1076 do STJ proíbe usar a equidade para baixar honorários em causas de valor alto. Quarto, Litisconsórcio. O necessário exige que todos os afetados participem. e para fechar esse resumo de ouro, Gratuidade de justiça. Para a pessoa jurídica tem que provar com documentos. Súmula 481 do STJ. Para a pessoa física, a presunção é relativa, ou seja, podem exigir provas. fica muito claro que pré-FGV não basta só ler a lei. O segredo é entender a lógica, as exceções e como os tribunais estão interpretando as regras. Exatamente. E para fechar, o professor Lessa deixa uma mensagem que amarra bem a nossa conversa. Ele cita Eclesiastes. Melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ele faz uma ponte brilhante disso com o princípio da cooperação, sabe? Mostrando que o processo pode ser um esforço conjunto. É uma bela forma de enxergar o processo. E ele deixa um mantra final para a prova, os 3 pilares. Honorários com o tema 1076, litisconsórcio necessário e a regra da perpetuatio jurisdictionis. E conclui com a frase dele: vocês estão prontos para processar e julgar a aprovação. Excelente. E com base em tudo que a gente discutiu, fica uma reflexão. Vimos como o princípio da cooperação funciona na teoria para a prova, mas, para além do concurso, fica a pergunta: como seria se esse princípio fosse realmente aplicado no dia a dia do foro? Será que uma cultura de cooperação real poderia transformar não apenas o tempo de um processo, mas a própria percepção que a sociedade tem da justiça no Brasil? Fica aí a provocação. Agradecemos a atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos estratégicos. Todo o material e a metodologia apresentados são de autoria e propriedade intelectual do professor Dr. Marcelo Lessa e do Instituto Lessa 360 Graus.